Bem-vindos a Formobile no Sofá. No episódio de hoje eu conversei com o Márcio Irineu, do Profissão Marceneiro, e ele trouxe o passo a passo para quem quer começar sua marcenaria do zero. Vem comigo e acompanha essas dicas fantásticas. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, e você, Juliana? Tudo ótimo. Que honra ter você aqui no sofá da Formobile, viu? Prazer é meu, participando desse evento, desse bate-papo aí, né, que é bem legal e eu acho muito importante também. Muito legal. É assim, para quem está assistindo aqui com a gente, provavelmente, se você é marceneiro, você já conhece o Márcio. Se você é marceneiro e não conhece o Márcio, tem que conhecer. O Márcio, ele vem ajudando muitos marceneiros e profissionais na internet. E a gente, assim, com cursos, com dicas, ele tem os canais dele, que tem bastante gente ali. E a gente convidou ele para falar de um assunto muito legal, que é assim, como começar uma marcenaria do zero, né? Então, eu acredito até que nesse momento que a gente está vivendo agora, de muitas pessoas se reinventando, talvez um hobbyista que já quer virar profissional, ou alguém que sempre se interessou e não sabia como. Então, a gente quer contar aqui para o pessoal, né? Quero começar. Qual que é a primeira coisa que a pessoa que está querendo montar uma marcenaria precisa fazer, Márcio? Vamos lá. Para responder a sua pergunta, eu preciso fazer uma separação. Isso porque eu classifico em pelo menos três grupos distintos, né? Vamos lá. Eu fiz aqui uma colinha desses três grupos, que é o iniciante, o hobbyista e o profissional, certo? Isso porque cada um desses grupos, a resposta é diferente, porque são situações diferentes, necessidades diferentes, e eu não vou entrar aqui no mérito de cada uma delas, porque senão a gente vai passar muitas horas aqui. Então, eu vou responder essa pergunta aí baseada nesse terceiro grupo, que é o grupo de um profissional, né? Alguém ali que já passou de iniciante, já passou de hobbyista e está ali entrando nesse profissional. Então, a primeira coisa que uma pessoa que está querendo montar uma marcenaria precisa saber, primeiro, é conhecer o negócio, né? Ninguém vai abrir um negócio sem saber fazer, como que fabrica, como são os processos. Então, a primeira coisa é conhecer o negócio. A segunda coisa é conhecer o mercado, saber quem são seus concorrentes, né? Fazer a chamada pesquisa de mercado, saber se há clientes suficientes para manter a sua marcenaria. Terceira coisa que você deve se preocupar, o layout da marcenaria. A estrutura do local comporta máquinas estacionárias, comporta máquinas trifásicas ou bifásicas. Tem muito mais coisas envolvidas aqui e que nós falaríamos aqui por horas e horas, e são vários detalhes, né? Legal. Eu estou aqui imaginando assim que a pessoa que a gente considera profissional é aquele que ou já trabalha com isso, ou fez cursos e já conhece bastante do assunto. É isso que você considera o profissional? Sim, sim, sim. O iniciante seria aquele que ainda vai começar a aprender o básico. Sim, o iniciante é aquele que está descobrindo as coisas, que está começando a pesquisar, aprendendo, né? Legal. Seria Então, antes da gente seguir para esse nosso profissional e no conceito dele, só para a gente não deixar a galera iniciante ou até o hobbyista aqui sem uma diretriz. Você não quer indicar para eles que tipo de curso que eles precisariam fazer para conseguir se tornar profissional ou como se especializar para conseguir chegar ao patamar do profissional? Hoje existem diversos e diversos cursos aí no mercado. Inclusive, a gente também oferece um curso, né, para móveis, para você que quer aprender a fabricar móveis planejados. E esse curso vai do iniciante, da pessoa ali que não sabe nada, até o profissional, tá? Porque aí o nosso curso é um curso bem extenso, então pega desde o início até o profissional. Eu tenho alunos que são iniciantes, tem alunos que já têm marcenarias aí há 15, 20 anos. Então, isso porque a gente traz novidades também dentro do nosso treinamento. Você tem a opção de pesquisar no YouTube, inclusive tem o nosso canal no YouTube que traz também várias dicas. Não só eu, como também tem vários outros
colegas aí que trazem informações. Então, esse iniciante, geralmente, ele fica aí nessa comunidade, rodando essa comunidade, né? No YouTube, no Facebook, nos grupos do Facebook, a gente também tem um grupo fechado no Facebook. Então, as pessoas, os iniciantes, eles costumam ficar pesquisando aí, e aí eles começam a se interessar. Até que eles começam a comprar uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, e, na verdade, muitas vezes ele já tem um outro emprego, e ele começa a praticar aquilo ali vira um hobby para ele. Vira um hobby, e ele começa ali a comprar ferramentas manuais, começa a fazer ali alguma coisa para ele, e é um negócio que acaba virando um vício, porque as pessoas gostam. E isso pode ter dois desdobramentos, né? Ou ela continua ali e segue como hobby, ou ela começa a criar um negócio com isso, porque é um parente que pede, é um amigo que pede, é um vizinho que pede, e daí a pouco acaba se expandindo. Comigo foi assim, comecei fazendo para mim, e para o vizinho, para o amigo, para um parente, e depois aí as coisas fluíram, né? Que legal. Que legal. Então, e voltando então agora para o nosso profissional, aquele que então ele já conhece, ele já pesquisou o mercado, ele pensou no tamanho da marcenaria dele, onde que ele vai montar, né? Quais são os maquinários e as ferramentas que seriam essenciais? Assim, eu sei que existe diversos maquinários, né? Existe muita coisa, mas o que que é o básico do básico? Tipo, sem isso você não consegue fazer. O que que você recomendaria? Bom, é a mesma situação. Depende dasquelas três turminhas lá. O iniciante, o hobbyista e o profissional. Depende quem que é, né? Mas, como nós estamos falando aqui do profissional, né? Primeira coisa, as ferramentas básicas das básicas, essas são insubstituíveis, né? Furadeira, parafusadeira, serra tico-tico, é, é, tupia laminadora, esquadros, grampos e etc. E acessórios. Esses são os acessórios, a perfumaria. E depois a gente tem as máquinas estacionárias, né? As máquinas estacionárias mais importantes são seccionadora, esquadrejadeiras ou uma coladeira manual ou uma coladeira automática. Esse tipo de máquina vai estar relacionado com o tamanho da sua marcenaria, com o tamanho da sua produção de móveis, porque se você tem uma produção baixa, não adianta você ter uma seccionadora, uma esquadrejadeira e uma coladeira manual, resolve o teu problema. Né? Resolve, não adianta, não precisa você fazer um alto investimento para ter uma seccionadora, uma coladeira automática, porque você não tem produção para isso, são máquinas de alta produção. Né? Então, são essas as básicas são essas. Legal, não, dica fundamental, porque às vezes a pessoa até se espelha em algo muito maior e que está fora da realidade e desiste no meio do caminho, fala, não, não é para mim, não é verdade, né? Ela consegue começar com algo bem menor e aos poucos vai crescendo. Exato, exatamente isso. Às vezes a pessoa acha que para ela começar a produzir, fabricar um móvel, ela precisa ter uma seccionadora, ela precisa ter uma máquina estacionária, e na verdade não é bem assim, né? Essas máquinas, inclusive hoje, os profissionais da marcenaria estão fazendo isso. Hoje, para reduzir custos e aumentar a lucratividade, eles estão, ao invés de contratar mais funcionários, estão investindo em equipamentos que vão reduzir, né, ali a hora do móvel produzido. Então, eu consigo produzir um móvel com uma máquina dessa em menos hora. Com isso, eu não preciso ter tantos funcionários trabalhando na minha fábrica, né? Por exemplo, na minha eu tenho 3 funcionários trabalhando e uma design de interiores. Eu consigo É, suprir é a minha demanda. interessante e apaixonante porque a quantidade de máquinas e a evolução e a forma com que elas vêm para facilitar é muito legal, né? Assim, a gente recomenda fortemente que conheça, que pesquise um caminho, por exemplo, as feiras, a Formóvel é uma das feiras que a pessoa pode visitar para conhecer diversas máquinas lá onde elas estão em exposição, mas enfim, existem outras maneiras e outros caminhos. Acho isso bem interessante do profissional ter ciência e conhecer bem, né? Uhum, sim.
Ok, então ele já viu, ele já tem as máquinas ou os equipamentos necessários para ele começar, ele já tem o espaço, e aí o que que ele começa a comprar? Vou comprar o quê? Vou comprar madeira, vou comprar ferragem, ou espero ter o projeto para depois sair para comprar? O que que é o ideal? Ter um estoque mínimo? Aqui nós não trabalhamos. Eu acredito que a maioria das marcenarias, que nem eu estou falando de um porte intermediário aqui, não estou falando de uma fábrica de móveis onde realmente é preciso um estoque, mas aqui a gente costuma comprar somente o material que vai ser usado, até mesmo Legal. para não estragar, né? Então eu, por exemplo, eu vendi um móvel para um cliente, uma cozinha, eu vou comprar o material somente referente àquele projeto, né? Eu não vou comprar, não vou estocar material, a não ser uma exceção que é o MDF branco, que a gente utiliza bastante. Então, se eu tenho a opção de comprar esse material, por exemplo, um pallet com 40 chapas, 35 chapas, com um preço bom, então eu vou fazer esse investimento, eu compro. Por quê? Porque o branco eu uso em todos os projetos. Em todos os projetos eu uso ele não vai perder. Então, se eu tenho essa facilidade de estocar esse material, beleza, o branco. Agora, os outros é perca de tempo. É Legal, perda até de dinheiro. porque a opção de cores são enorme, é difícil ter o estoque de tudo e também você pode ser que nem use, né? Vai estar lá e vai só ocupar o seu espaço, né? Sim, sim. Legal. E, enfim, você recomenda que essa pessoa, então, ela vai começar, para ela começar a vender os projetos dela, ela precisa ter os clientes dela. É importante ter um portfólio, é importante ter algum catálogo. O que que ela precisa ter para quando ela for conversar com os clientes? Sim, o que eu vejo hoje é que muitos estão preocupados em apenas fabricar o móvel, em saber fabricar os móveis. E se esquece da parte mais importante, que é vender, saber se apresentar. Então, eu estou falando aqui com um marceneiro, uma marcenaria lá, e ele, além de ser o fabricante, ele também tem que cuidar ali da parte administrativa, tem que cuidar da entrega, tem que negociar, tem que vender. Então, esse marceneiro, na verdade, ele não é só marceneiro. Não basta só saber fabricar o móvel, ele tem que também saber vender. Tá? Então, quando você for fazer o atendimento com o cliente, quando você for fazer lá um orçamento, é importante que você vá vestido, adequado, não vá do jeito como você saiu ali da serra, com poeira, sujo. Não, vá arrumadinho, passa um perfume, né? Prepare uma maleta com um portfólio. É importante ter ali a apresentação das cores que você trabalha. É importante você levar um pedacinho de MDF, chegar para o cliente e falar assim: eu trabalho com esse MDF, com essa espessura, e mostrar. Por quê? Porque o cliente gosta de ver, ele gosta de pegar. Né? É até interessante, mas é bem assim que funciona na prática. Então, separa ali os principais puxadores. Eu trabalho com esse puxador, assim, assim, assado. É você gerar argumento, né? Gerar valor no produto que você vai entregar para ele. Essa conversa, essa entrega vai facilitar as coisas e vai poderá gerar aí o fechamento da sua venda. Mas, claro que dentro desse contexto de vendas tem muito mais coisas. O Márcio, você está falando, eu estou aqui pensando que o desafio do marceneiro é o desafio de todo empreendedor, né? No caso, independente do setor que a pessoa for atuar, ela tem que saber de gestão de caixa, ela tem que saber um pouco de marketing, ela tem que saber de vendas. Então, não é simplesmente aprender a fazer o móvel, você tem que ser muito bom em fazer o móvel, mas também tem que conhecer dessas outras habilidades, né? Até para passar confiança quando chega ali no cliente, para que ele vire e fala, realmente, ele é profissional, ele tem as amostras, ele sabe o que ele está falando, ele sabe falar do produto, ele fala da ferragem com segurança, me traz alternativas, acho que é isso, né? Exatamente, falar com segurança. E tem cliente que é curioso, ele pergunta mesmo. E se você engasgar e não souber responder, ele vai falar: Isso daí não senti confiança. Fico imaginando que o cliente que compra o móvel, ele é aquele que entende que ele sabe de tudo, porque
o móvel é algo que está muito no dia a dia das pessoas. Então, eu estou vendo o meu rack, eu estou vendo o meu guarda-roupa diariamente, então eu entendo, né? Eu entendo do puxador, por mais que a pessoa, obviamente, não entenda e não é o profissional qualificado. Mas então, o marceneiro ali naquele papel de conversar, de convencer e mostrar isso, tem que mostrar para aquela pessoa que tá tudo bem, que o conhecimento dele é ótimo, mas que ele pode fazer um pouquinho diferente. Porque eu imagino que deve vir aquelas ideias mirabolantes que vocês falam, não dá para fazer. Então, como conduzir isso também, sabe? Aquelas coisas aéreas, não sei, mega colorida. O que você sugere? Porque acho que quem ainda não tem muita experiência pode cair numa cilada aí, né? Sim, nossa, eu costumo ser bem franco, né? Quando surgem essas ideias aí meio mirabolantes aí que não dá para fazer, eu tento explicar para o cliente, né? Eu falo para ele, ó, se você fizer assim, vai acontecer isso, isso, isso. O indicado não é fazer assim, né? Eu sugiro, como profissional, eu dou a sugestão que você faça dessa forma, porque eu estou te falando isso como profissional, porque se você talvez encontrar um outro que faça para você, lá na frente vai ter problemas, tá? Então, é a minha sugestão. Se o cliente, eu sou bem sério, se o cliente insistir e falar, não, eu quero que faz desse jeito, eu falo para ele, não, eu não faço. É melhor Nossa, se eu procurar um outro profissional. Sinto muito, mas eu não vou fazer uma coisa que vai me causar problemas lá na frente. É, mas e não é às vezes, que a gente vê, né, Márcio? Acho que tem marceneiro que às vezes tá com necessidade do trabalho, etc, e fala, então tá, o cliente pediu, eu vou fazer. E aí tem muito mais problema, né? Bacana a sua atitude de poder falar e até a situação de poder falar, não, não concordo, não vai dar certo e não vou fazer. Muito legal, muito nobre. e essa segurança, né, por incrível que pareça, às vezes o cara na hora ali fica, né, fecha a cara e tal, mas depois no outro dia ele liga de novo. Ele liga porque ele sabe, né? Ele sabe que é, né? Então a gente ganha o orçamento por causa dessa segurança. Que legal, é isso tudo acho que faz parte de um treinamento até, né? Da experiência que vai se adquirindo, porque eu fico imaginando o marceneiro, sei lá, era um profissional que trabalhava na marcenaria de alguém, era funcionário, resolveu montar sua própria marcenaria, não tinha experiência em vendas, em atendimento ao cliente, estava muito mais na oficina, e aí chega nessa realidade sem ter esse contato com o público. É desafiador, né? Assim, não é fácil. Eu não sei se vale até ele treinar como as pessoas antes de ter os primeiros contatos. O que você sugere? Vou começar, vou para a rua. O que faz? Realmente tem que ter essa experiência, né? Tem que fazer um curso. No nosso curso, né, a gente ensina, tem esse contato, nós temos o suporte por WhatsApp, onde o aluno fala direto comigo, onde ele explica as situações, e eu falo para ele, ó, melhor não fazer, ou explica para o cliente, porque em todas as situações você tem que explicar para o cliente, né? E tem várias histórias, aí tem várias histórias mesmo que a gente ia passar o dia aqui contando essas histórias. Você sabe que eu acompanho o grupo do Facebook do Profissão Marceneira. Não sou, obviamente, marceneira, né? Conheço um pouco da técnica, eu estou muito mais do lado da Formobile, mas não faço os móveis, e eu vejo algumas solicitações que aparecem lá. Então, me pediram uma cama suspensa. Cara, assim, uma loucura. Que responsabilidade, inclusive, do marceneiro de ter que colocar aquilo na casa de alguém e ter certeza que ninguém vai cair, né? Sim, É muito maluco pensar nisso. Quanto é importante esse trabalho do marceneiro em questão de segurança, para o armário não cair na cabeça quando puxa a porta. A gente não chega a pensar nisso, assim, né? uhum. Mas existe uma responsabilidade gigante, então tem que saber o que está fazendo e tem que passar essa confiança para o cliente, né? Sim, com certeza. Recentemente, um dos meus alunos aqui, ele conversou comigo justamente sobre essa situação aí, das camas, né? E eu falei para ele, ó, é necessário uma ferragem específica, adequada para você não ter problema lá na frente. Então, dá para fazer? Dá. Porém, lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter problema. Então, é melhor, se o cliente quer, é melhor ele pagar a ferragem, colocar a ferragem certa, a ferragem que tem garantia, do que você tentar fazer aí uma gambiarra para ficar mais barato e daqui 2 anos o móvel ferrar. Imagina a quantidade de problemas para você e até
coloque em risco a vida do proprietário, que não é simplesmente um prejuízo depois que vai ter de ter que refazer, mas imagina tudo que é envolvido nisso, né? Então realmente tem que tomar muito cuidado e não querer simplesmente a venda, né? Muito Sim. legal. E você recomenda que essa pessoa, então, ela esteja na internet, ela se divulgue para as pessoas encontrarem? O que que você fala para ele também para apoiá-lo na divulgação? Olha só, na questão de vender o curso, hoje olha, você tem que estar na internet. Você tem que ter um Facebook, tem que ter um Instagram e principalmente, né, você tem que ter ali uma identidade visual, tá? É importantíssimo isso. Você entrar em contato com uma agência de marketing, pedir para eles criarem uma identidade visual, porque isso eu vou falar para você, é muito importante, né? Então, primeira coisa, criar uma identidade visual. Segunda coisa, estar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Importante você fazer vídeos, tirar foto, ter um portfólio, criar colher depoimentos de clientes para você hospedar no seu site. E isso são coisas que você pode conversar com o cliente. Olha, eu gostaria de fazer aqui um vídeo depois de instalado, eu gostaria de colher o seu depoimento. Vamos fazer assim: eu te dou um brinde, te dou um painel, te dou um criado. E as pessoas fazem, né? Porque é importante isso também. Você não vai chegar no cliente e vai falar: oh, grava um vídeo aí para mim. Ah, É, vou não, às vezes fazer tem propaganda até para aqueles você de graça? locais, né? Tem uns que topam, mas tem uns que não vão topar, então existem os recursos. Eu acho que a gente falou de dicas muito legais. É óbvio que só assistindo talvez o nosso vídeo ainda falta muita coisa, mas o Márcio deixou aqui para a gente diversos caminhos de como se aprofundar. Então, se você realmente está pensando em entrar e ter a sua própria marcenaria, deixar de ser um funcionário, partir para a parte profissional, acho que vale ouvir o que o Márcio disse aqui para a gente. Foi muito boa a conversa, Márcio. Quem quiser te encontrar, quais são os suas redes sociais, YouTube, deixa aqui para o pessoal te achar. Vamos lá, nós temos o nosso canal no YouTube, Profissão Marceneiro. Temos o Instagram também, Profissão Marceneiro. Temos o nosso grupo fechado do Facebook, Profissão Marceneiro. É só entrar lá, é um grupo fechado. E esse grupo ele é bem administrado, não é um grupo bagunçado que nem tem por aí, né? É só coisa de marcenaria lá, não tem outras coisas, né? E temos também o nosso site, www.profissionmarceneiro.com. Então, eu vou reforçar. Se você ainda não conhece o Márcio, se você é marceneiro e não conhece o Márcio, eu já acho difícil. Mas caso você não conheça, tem que conhecer, porque tem muita coisa boa lá. E, Márcio, obrigada por ter aceitado o convite, por ter recebido a gente no seu sofá e ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Foi muito bom, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Um grande abraço, Márcio. Até mais. Um abraço, tchau. Tchau.